Que bom que podemos estar aqui hoje novamente, juntos, juntas. Esse programa não é só para mulheres, mas para todo cristão, não é? E nosso objetivo, o pessoal já tem visto, os que têm acompanhado, nós temos trazido histórias aqui que inspiram, projetos que nos impulsionam a querer fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. Então, tem sido muito bacana esse tempo. E hoje o tema nosso é um tema que vai mexer muito com a gente. Nós vamos falar sobre o famoso day after, né? O que a turma está falando aí do day after, como que vai ser. E nós vamos, então, hoje conversar sobre saúde mental, nesse novo normal, como estão chamando, não é? E, então, para introduzir o assunto, nós falamos sobre esse inimigo invisível, né, que não vemos, mas está aí e parou o mundo, não é, gente? Então, vivemos mundialmente uma crise global, mundial, sanitária. Isso aí, uma matéria no Correio Brasiliense, e é interessante, eles falavam dessa quarta onda. Eu pouco tinha ouvido falar sobre isso, não é? E eles falam que essa quarta onda foi primeiramente identificada, descrita por um médico pneumologista lá nos Estados Unidos, né? Então eles falam dessa emergência em saúde pública como consequência dessa crise sanitária, né? E é interessante nessa reportagem falava que essa primeira onda é a epidemia em si, a segunda onda, o colapso que isso causou nos hospitais e causa nos hospitais, em alguns lugares ainda, né? Esse colapso na saúde e incapacidade de tratar todos os doentes. E a terceira onda é o agravamento de outras doenças, quer dizer, o pessoal, por conta da pandemia, foi adiando os seus tratamentos, aqueles crônicos, hipertensos, diabéticos, etc., e aí traz outros adoecimentos, né? Então, aí essa quarta onda seria esse adoecimento da sociedade, o adoecimento mental, não é? Mas hoje a gente trouxe feras para conversar sobre isso e não sou eu que domino o assunto. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Onde entra a igreja nisso tudo? Como que a gente pode se posicionar como igreja? Como que a ação missionária pode ser relevante e ir ao encontro das necessidades das pessoas nessa nova realidade? E para isso, então, eu quero apresentar nossas convidadas. Hoje a gente tem, assim, gente top, sabe, gente? A doutora Patrícia Figueiredo, não é? A Patrícia, ela é doutora e mestre em psicologia social, ela é psicóloga clínica e ela é professora universitária na Mackenzie Rio. Muito bem-vinda, Patrícia, muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada. E nós temos também aqui hoje com a gente a Marília Reis. Ela é médica, dermatologista e ela atua no Senegal, não é? Ela está trabalhando com a Junta de Missões Mundiais nessa área de ação humanitária em duas clínicas sociais ali na área de dermatologia, além de fazer atendimento também às parceiras missionárias ali no Senegal. Muito bacana o trabalho, né? Patrícia, você podia falar um pouquinho da tua trajetória, enfim, falar um pouco de você para nós. Quem é a Patrícia? Prazer estar aqui conversando com vocês, partilhando com vocês nesse momento essa iniciativa tão bacana, né? De ouvir pessoas, de trocar ideias. Então, para mim é um privilégio, eu agradeço muito. Bem, a psicologia está na minha vida desde sempre, eu acho, porque quando criança eu sempre tive um perfil de cuidadora, de cuidar dos meus amigos, de ouvir, de estar atenta. E aí isso foi crescendo até que eu resolvi fazer realmente o curso de graduação. E assim que eu terminei a graduação, eu fui fazer o mestrado, e em seguida fiz o doutorado. E com isso tudo também me casei, né? Casei bem jovem, antes mesmo de me graduar, e casei com um pastor. Então, paralelo a essa vida profissional, tinha a vida eclesiástica, sempre junto, misturado com a gente, né? E aí esperei um bom tempo para ter filhos, porque a vida profissional gritava,
Então, depois de 9 anos, eu tive meu primeiro filho, depois de 16 anos de casada, eu tive o segundo filho. Uau. Nós temos, a gente completa agora em dezembro 27 anos de casados, mas eu tenho um filho de 10, porque Como eu assim? resolvi. Eu resolvi. Aí eu casei com 22 anos, né? Eu acabei de completar 49 anos, a carinha engana, né? E a gente completa 27 anos de casado, eu tenho um filho de 17 que vai fazer 18, um de 10 que vai fazer 11. Então a vida profissional foi movendo e sempre nessa... Eu entendi que o meu trabalho é uma missão. E eu vejo assim a necessidade de acolhimento que a gente está enfrentando nesse momento. Assim, muita procura, eu faço atendimento o dia inteiro, clínico e também as aulas, justamente para atender a necessidade, o chamado realmente da necessidade das pessoas diante do sofrimento psíquico agravado nesse momento. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente se destaca, infelizmente, como um dos países mais ansiosos, se não mais ansioso do mundo. Então, a gente tem uma taxa de sofrimento psíquico muito alta e agravou-se agora nesse período. Eu já imaginava, mas eu confesso que eu estou assustada com o grau de adoecimento, né, da saúde mental. Por outro lado, eu vejo o seguinte, que as pessoas estão entendendo a necessidade que a gente precisa ter, necessidade emergencial de cuidar da saúde mental. A gente tem visto crescente número de suicídio entre jovens, entre pessoas que estão aí gritando por socorro, e eu vejo a saúde mental hoje assim como realmente o foco de atenção, até porque eu nem sei desvincular a saúde física de saúde mental, saúde espiritual. A minha percepção de homem é uma percepção de homem completa, como um todo, de fato, e a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa entender que depressão, síndrome do pânico, angústia, ansiedade e todas as outras doenças psíquicas fazem parte do humano. Isso não depende, isso independe dele ser um cristão, dele não ser. E na igreja, dentro da igreja, a gente tem que ter essa expressão de humanização, de acolhimento e, fundamentalmente, de empatia. Empatia não é, eu não vou sentir o que o outro está sentindo, mas eu vou estar com ele, junto dele, participando com ele, sem julgamento, sem avaliação, sem dizer o que é certo ou errado, mas simplesmente estar junto para mostrar que eu o compreendo sem o avaliar. Eu vejo emergencialmente a igreja tendo que assumir essa missão, a missão da empatia. Isso é cristianismo vivo, cristianismo atual, cristianismo que apela, grita pela necessidade da gente entender o outro a partir do outro. É assim que eu vejo, é assim que eu tenho trabalhado. Esse tem sido o meu ministério, né? Meu viés é um viés humanista, calcado na crença no potencial humano, que o ser humano tem o potencial de crescimento, de vir a ser, de ser melhor, e que a gente precisa ser facilitador desse potencial. E aí, Marília, e quanto a você, tem love story aí na vida? O que você gostaria de falar para nós? Quem é a Marília? Fala um pouco da sua trajetória, né? Eu acompanhei também alguma coisa lá no seminário, na junta, seu preparo. Como foi essa coisa de decidir, de escolher a carreira, escolher primeiro medicina e depois também África, né? A carreira missionária. Como vocês chegaram no Senegal? Enfim, dá um resuminho aí para nós. Tá certo. Bom, eu sempre sonhei em ser médica. Eu sou filha de um mecânico e de uma costureira. E eu ficava pensando, meu Deus, como seria bom curar pessoas. E desde pequenininha eu já queria mesmo era ser médica. E eu acho que Deus também sonhou isso para mim, porque as portas se abriram automaticamente, todas elas, durante toda a escola, todo o colégio, depois as faculdades, a faculdade, eu entrei para a faculdade, fiz a faculdade tranquilamente, e ao longo da faculdade eu descobri que eu me apaixonei, né, por todas as áreas, e decidir por dermatologia realmente foi bem difícil, mas quando eu cheguei à conclusão que dermatologia era tão dinâmico, eu decidi pela dermatologia, realmente foi um presente de Deus para mim, me permitir fazer essa universidade. Antes de terminar, eu encontrei o Pablo, que era um médico também, que foi lá no hospital onde eu era acadêmica, bolsista,
me conhecer, praticamente, porque ele chegou para dar um plantão e acabou que eu o conheci, nada aconteceu, mas uma impressão ficou no ar. Depois a gente se reencontrou depois de um tempo e nós começamos a namorar. Em 1 ano e pouco nós nos casamos. Me casei antes de terminar a faculdade. Ele já era médico, ele é cardiologista, para quem não sabe. E nós nos casamos, foi maravilhoso. Foi outro presente que Deus me deu, foi o meu marido, o meu casamento. E depois de 7 anos... Bom, antes nós viajamos muito, o mundo todo, eu conheço tudo, aproveitamos bastante. E 7 anos depois nós tivemos nosso primeiro filho, que é o Lucas. Hoje ele tem 11 anos. E depois de 2 anos do primeiro filho veio o Davi, que tem 9 anos. São os nossos presentes que Deus nos deu. E ao longo desse tempo juntos, eu tenho já 17, vou fazer 18 anos casada já. E aí, ao longo desse tempo, a gente sempre trabalhou servindo. Eu servia nos orfanatos. E o Pablo vinha para o Senegal e servia também de outras formas em outros lugares, né? E ele sempre vinha para o Senegal. E o coração dele sempre teve, no coração dele sempre teve um amor muito grande pelo povo aqui. E ele conheceu o Senegal através do Humberto, que é um médico também, amigo dele. Eu conheci missões através do Rodrigo. E o Rodrigo, ele falava com tanta paixão, que eu falava, gente, esse negócio missionário, ele é a pessoa mais incrível do mundo, né? Porque ele vive, ele serve, ele está junto, ele está perto, e ele se transforma a partir desse tipo de serviço que ele oferece, que é com Cristo. E em 2017, a gente... antes disso, eu não sei por que eu decidi fazer teologia. Comecei a fazer teologia, terminei, nem pensava em teologia antes, mas falei assim, vou fazer para entender melhor a Bíblia. Eu acho que era Deus colocando coisas dentro de mim para que elas fossem usadas mais no futuro. E depois, em 2017, Pablo me convidou para vir ao Senegal. Eu sinceramente digo que eu tive muito medo. Porque desde o primeiro momento em que ele falou, vamos, eu falei, agora os nossos filhos já estão grandes, então acho que eu posso ir. E aí, quando eu estava para vir, eu marquei um encontro com uma amiga e falei para ela, eu tô com medo de ir no Senegal. Ela falou, por quê? Porque eu tô com medo de querer morar lá. Ela falou, como assim? Você vai deixar tudo que você tem aqui e vai morar no Senegal? E é incrível, quando eu desci no aeroporto, eu tive a impressão de que o Senegal era uma terra que Deus fez para mim. Assim, tão absurda essa sensação, mas eu coloquei o pé no chão e me senti em casa, como se fosse meu ambiente. E daí em diante, só cresceu ainda mais a vontade de estar aqui e a gente foi se preparando. Então, nós dois, eu e Pablo, fizemos um curso de uma pós-graduação em missiologia que abriu as nossas mentes de uma forma impressionante. Assim, eu agradeço a Deus a oportunidade de ter feito isso lá no Servos de Cristo, em São Paulo, que nos deu bagagem para se sustentar emocionalmente aqui. E agora, assim, a gente continua. E depois de 2 anos, eu jamais imaginei que ia viver uma pandemia no Senegal, né? Então, assim, realmente são muitas histórias novas, né? Na sequência da mudança transcultural, né? Mas eu estou feliz e a impressão que eu tenho, assim, que Deus me quer aqui. Porque por mais difícil que sejam tantas situações, eu não quero voltar para o Brasil agora. Eu tenho muitas coisas para fazer, são muitos projetos, muitas coisas para colocar em prática. Eu preciso estar aqui. E ver a mão de Deus, os milagres que ele faz através de poucas coisas é impressionante e é emocionante. Isso nos renova a cada dia. E eu sempre falo, viu, Marília, isso é vocação missionária. Porque mesmo que você esteja numa situação de dor, ou de isolamento, ou distância da família e tal, você pode até chorar e tal, mas quando você vai pensar em eu vou embora, não. Então, isso é vocação missionária, que lindo, né? Quem estiver nos ouvindo, que tem dúvida aí de vocação missionária, faz parte também chorar, sofrer, mas a certeza que ela está falando é muito forte, né, Marília? E é incrível
Deus usa pessoas em momentos estratégicos para te ligar e te fortalecer. Tipo, eu tenho vários pacientes, vários amigos, vários cristãos que são meus amigos. Eu recebi outro dia, eu estava tão tensa, triste, a irmã Edmeia Williams me liga. Minha filha, estou pensando em você. Você não ouviu um assovio, você ouviu, foi um chamado mesmo. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo Que que eu bom, preciso junto. graças a Deus. E, Patrícia, essa pandemia mudou, pelo que vi, muito a tua rotina, não é? E acho que, em parte, você já respondeu um pouco. Você teria alguma coisa mais a acrescentar nisso, sobre essa rotina? Porque eu acho que essa massificação e como a gente tem sido massacrado nessas novas rotinas, parece que adoecem também, né? Então, no caso, atua como profissional. Tem algumas especificidades que eu vejo no gênero feminino. A gente já tem, para quem tem uma vida, né, uma vida privada, de muita atividade, com filhos, e normalmente, assim, algumas pessoas têm a disponibilidade de ter uma ajuda, e normalmente também do gênero feminino. E nesse período, a gente, que foi o meu caso, eu vou falar da minha realidade, eu me vi tendo que me adaptar ao atendimento online, então, a criar todo um ambiente. Então, eu configurei a potencialidade da nossa internet, a iluminação, um lugar de isolamento, a gente mudou a configuração dos espaços, porque os meninos estão em aula, eu tenho 2 filhos, eles estão em aula, e eu sou casada com um professor que é pastor e professor universitário também. Então, a gente teve que se redescobrir e redistribuir os espaços para a gente poder viver esse novo momento, dando conta, né, de atender as nossas demandas. Mas aí você tem comida, você tem roupa, você tem casa, você tem a rotina do dia a dia que já existia e que agora você tem esse plus, né, e sem uma ajuda, né, sem ninguém para te apoiar nesse momento. Então, no primeiro momento, foi realmente muito desgastante, muito cansativo, e aos poucos eu vi que nós fomos criando habilidades, todos nós 4, de vivermos juntos, de aprender a dar conta, cada um, ali da sua parte nesse processo, mas de qualquer maneira, assim, é um processo de ajuste muito grande, de muito desgaste físico, emocional, que eu vi outras pessoas, várias outras pessoas, declarando a mesma coisa, assim, como é que eu dou conta, qual a comida? Ainda tem uma coisa, a gente precisa estar comendo adequadamente para aumentar a imunidade, né? Então, mas você tem que ter tempo para fazer isso, então eu particularmente me via vários momentos assim, varando a madrugada para poder fazer esse tipo de alimentação, corrigir. Eu trabalho com projetos de pesquisa, então, corrigindo projetos de pesquisa, e uma coisa muito interessante que aconteceu, eu dei muito suporte para os meus alunos, eu disponibilizei meu WhatsApp, eles entravam em contato, suporte como psicóloga, não só como professora, mas como psicóloga. Eu me vi a necessidade, de fato, de acolher essas pessoas nesse momento. Foi uma riqueza, um grande aprendizado, um desafio também, porque era tudo muito novo, inclusive para a instituição. Mas eu hoje vejo o seguinte, Ana, a gente está aprendendo a viver nessa nova modalidade. Tem sequelas? Eu acho que vão ter muitas sequelas, mas eu vejo a vida, né? O autor que eu estudo, que é o Carl Rogers, ele fala não de equilíbrio, ele fala de entropia, ele fala de mudanças, o tempo todo a gente sendo desafiados a mudanças. É lógico que a gente não precisava ter vivido uma mudança tão brusca e tão caótica, no momento de tanto sofrimento, de tantas perdas, né? E assim, como coletivo, não tem como a gente não sentir a dor do outro. Isso é ser cristão, né? Sentir com o outro. Então, mas a realidade do ensino à distância, dessa virtualidade, ela ia chegar a qualquer momento. Só que chegou junto com uma pandemia.
e foi assustador, tem sido assustador, mas eu acho, é minha hipótese, óbvio, eu não posso confirmar isso, que a gente vai sim ter que viver daqui para frente utilizando esses recursos. E, inclusive, assim, o Conselho Federal de Psicologia liberou isso para a gente, parecia que estava prevendo, no finalzinho do ano passado, antes mesmo desse movimento, para se tornar oficial, e a gente teve que imediatamente se adaptar. Então, está funcionando, tem dado certo. Hoje eu atendo gente que mora no Chile, na Irlanda, em Maricá, eu sou do Rio, né? Maricá. Então, hoje eu tenho pessoas que eu não conseguiria dar conta de atender se não tivesse esse recurso. Eu acho importante a gente ter esse olhar também dos ganhos, né? Para esse momento. Isso, exatamente. Tem os positivos, né? A telemedicina, nós tivemos algumas facilidades com isso, né? Agora o EAD, eu mesmo estou dando aula também no conforto aqui da minha casa, né? As aulas remotas e o delivery. Então, algumas coisas, alguns processos foram acelerados e algumas coisas vieram para ficar. E aí, Marília, e você? O isolamento social afetou também o trabalho missionário? O que mudou aí no Senegal para vocês? Então, como eu tenho um probleminha de baixa imunidade, eu sou uma paciente de alto risco, eu tive que me ausentar das clínicas. Então, eu criei um grupo de apoio aos médicos e enfermeiros aqui do Senegal, porque são muitos e eu dava um suporte, mas aí eu criei um grupo só e coloquei todo mundo dentro. E eles me mandam as histórias clínicas juntamente com as fotos, né? Como eu sou dermatologista, e eles me mandam as fotos, a história clínica, então eu dou a resposta, a sugestão diagnóstica, a indicação terapêutica, e eles todos têm acesso ao mesmo documento. Isso foi muito bom, porque aumentou muito, assim, é como se eu tivesse uma grande sala de aula e eu fico o dia inteiro, a manhã inteira, respondendo todo mundo e dando o meu parecer técnico como especialista para cada pessoa, e todos têm acesso a esse documento, né? E isso foi muito bom nesse aspecto. Aqui para as crianças mudou também, a gente teve que adequar a casa para que eles tivessem aula online, isso foi realmente diferente, mas eles não tiveram nenhum problema para se adaptar, foi fácil. E com relação à rotina da casa, também mudou muito, porque antes a gente tinha muita ajuda e agora nem tanto, né? Então, todo mundo teve que se esforçar para contribuir na organização de tudo aqui, e assim a gente tem levado da melhor forma possível, e isso aproximou realmente a nossa família e direcionou melhor os nossos filhos também. E eu tive que ajustar e ser mais criativa também para poder suportar melhor, uma vez que tudo estava fechado. O Senegal, ele teve uma medida de isolamento social muito rígida, porque aqui as coisas são impostas. Então, todo o comércio ficou fechado, somente os mercados ficaram abertos. Então, a gente não tem onde ir ou o que fazer, e até porque a condição também, no momento, não é a melhor. Então, para facilitar, né, o convívio, a gente exerce a criatividade e vai trabalhando, né, as emoções e aprendendo a lidar com a falta de algumas coisas que eram hábitos para a gente, e assim a gente está seguindo. Patrícia, nessa mesma matéria que a gente consultou, no Correio Brasiliense, tem vários profissionais ali, depoimentos, e tem uma fala do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, o doutor Antônio Geraldo da Silva. E ele fala assim que entre os pontos negativos para o adoecimento mental estão, aí ele cita algumas coisas até que você já falou, dessas readequações, né, falta de espaço, porque nem todas as famílias têm condição de readequar espaço, porque, na verdade, fizemos um escritório para cada um, né? Eu mesmo aqui no meu quarto, quarto, escritório, sala de conferência, sala de aula. Então, a falta de espaço, infraestrutura para trabalho, instabilidade econômica, mas aí você está sempre naquela atividade física, porque a gente ficou limitado, quem não tem esteira em casa? Luz solar,
as rotinas foram alteradas, a restrição de interações sociais, né? Restrição de liberdade. Então, ele cita vários fatores. E você acredita que, para a comunidade cristã, é possível uma realidade diferente? Porque ele aponta que isso contribui para esse adoecimento, né, da sociedade. Eu não consigo nem dissociar, Ana, porque eu vejo claramente assim que todos fomos afetados. E eu queria destacar uma coisa, assim, uma realidade no nosso país. Os menos favorecidos sempre muito mais afetados, muito desprovidos, né? Essa confusão a respeito se as aulas voltam, se não voltam, em relação a ter os equipamentos adequados. Então, infelizmente, os menos favorecidos sempre são os mais afetados, os mais desprovidos, né? Porque é diferente a gente falar que cada um está numa parte da casa, utilizando um celular, utilizando um computador, utilizando da internet com essa facilidade. Então, eu acho importante a gente destacar isso, né? O quanto os menos favorecidos, em tudo, inclusive nesse momento, foram os mais afetados, né? Infelizmente, inclusive no que diz respeito ao adoecimento pela Covid. Já tem uma estatística que mostra isso, e aí a gente tem que, e aí sim, eu acho que a igreja tem que estar atenta, muito atenta a isso, atenta a uma população que carece de um cuidado e de um olhar, e que, a partir de si mesma, né, eu atendo muitas pessoas que são de igrejas evangélicas, em sofrimento, inclusive em relação à própria igreja, por conta disso que a gente está falando aqui, se sentindo isolado, não acolhido, não compreendido no seu sofrimento. Então, eu acho que, mais do que nunca, é um momento peculiar da igreja, se perceber, se colocar enquanto realmente representante do reino de Deus, diante de tantos escândalos. Eu também não posso me negar a falar sobre isso, de tantos escândalos que a gente tem visto do povo evangélico. Eu não vou falar do povo cristão, do povo evangélico. Mais do que nunca a gente tem que se posicionar e mostrar assim o cristianismo vivo, o cristianismo de todos, o cristianismo da inclusão, o cristianismo que salva qualquer pessoa, independente de quem quer que ela seja. Cristo precisa estar vivo e representativo, né? Representativo através de nós como povo seu, o povo que realmente olha para as pessoas querendo acolher. E eu acho que esse é um momento emblemático para a gente viver isso. Eu me sinto nessa responsabilidade de, como cristã, levar esse Cristo vivo, esse Cristo fora assim, desse perfil que tem sido traçado, e que acolhe, que quer realmente salvar qualquer pessoa, independente de quem quer que ela seja. Eu acho muito importante essa discussão vir à tona, num momento tão difícil que a igreja evangélica está passando nesse momento, está vivendo, está sendo escarnecida, infelizmente, né? Não sei se a Marília sabe disso, tem acompanhado a nossa realidade no Brasil, mas é isso que a gente tem vivido aqui. Mas a gente precisa deixar claro que Cristo não é isso. E Cristo salva, e salva a todos. Amém. É isso. Muito bom. Marília, alguém dizia assim que a sociabilidade é fator protetor para as doenças mentais. E isso a igreja tem, né? Essa sociabilidade, a solidariedade, a fraternidade, né? E você acha, Marília, que sociedades africanas, que são, sem dúvida, menos individualistas, né? Eu morei lá também, eu vi o quanto a sociedade de clãs, elas protegem todos, ela é coletivo, o coletivo é muito forte, né? Então, você acha que eles podem tirar de letra nessas situações de restrições? Como tem sido a reação aí do povo senegalês com esse isolamento social? Aqui não existe isolamento social, não é possível, né? Porque as famílias são numerosas e muitos filhos, e aqui a poligamia é um hábito. Então, o marido tem 3 esposas e ele mora numa casa com 3 quartos. Isso significa que em cada quarto tem uma esposa. E cada esposa vai ter 6, 7 filhos, e então eles vivem todos nessa mesma casa.
O isolamento social ele não é possível na África. Então, o que o presidente fez? Ele fechou todos os estabelecimentos, impediu por um tempo que as pessoas vendessem coisas na rua, ou fizessem comércio, mas isso foi por um tempo. Agora já estão abertos, o comércio está aberto, existe a obrigatoriedade das máscaras, é claro, mas assim, o isolamento social é que não é possível. Foi horrível quando tiveram que fechar, quando o presidente sugeriu que fechassem, exigiu que fechassem as mesquitas. O país quase caiu assim, em guerra. Assim, eram pedaços de pau, queimavam coisas, era assim, horrível. E ficou muito perigoso. Por um tempo, realmente não podiam fazer casamentos e coisas assim. Ainda está proibido casamentos e ajuntamentos, grandes ajuntamentos. Eles hoje Já abriram as mesquitas, já? abriram as mesquitas, mas tem um número limitado de pessoas para entrarem, que na verdade não é muito obedecido. Muitas vezes a polícia chega e tira todo mundo à força. Aqui, o policial ele não age como no Brasil, ou imagino, né? Ele vem e bate nas pessoas, leva preso, bate publicamente, bate muito. Então, assim, é uma coisa muito diferente aqui, essa realidade. Eu entendo que é difícil, eles já estão acostumados a viver com muito pouco. É difícil para eles, sim, mas assim, não é impossível, é uma coisa real na vida deles, né? O ajuntamento é o que traz a saúde para eles. Então, esse movimento de comunhão entre eles, de comer junto, que antes era comer junto numa mesma bacia, hoje isso já não é tão permitido, né? Você não pode mais ver um grupo sentado em volta de uma bacia, assim. Um estabelecimento comercial, por exemplo, tem seus funcionários, 3 horas da tarde, a hora do almoço, eles se sentam em volta de uma bacia. Isso continua acontecendo, assim, escondido, mas continua acontecendo, porque eles não conseguem deixar de ter esses hábitos. Isso é a única coisa que eles têm, é esse ajuntamento, essa alegria de estar convivendo juntos. Eles respeitam, claro, não pode ter um casamento, teve um casal que foi preso na hora do casamento, eles iam fazer o casamento, foram os dois para a delegacia, não efetivaram o casamento, assim, um escândalo. E realmente os números cresceram muito aqui e depois diminuíram bastante. Hoje a gente está em muito menos, né? As medidas mesmo enérgicas do presidente deram certo, e existe também uma outra coisa que favorece o público aqui no Senegal, é um povo jovem. Se a população é jovem, ela também tem mais chance de sair da doença sem ter nenhuma complicação mais grave. E a gente teve várias mortes, vários hospitais ficaram lotados, e o presidente fez o seguinte: quando a pessoa era cometida, ele pegava essa pessoa em um raio de um determinado quilômetro ao redor dessa pessoa, ele fazia teste em todo mundo, pegava todos os positivos e levava para o hotel. Ele reservou todos os hotéis de Dakar para receber somente os habitantes. Então, várias pessoas ficaram 15 dias dentro de um hotel, cercadas e isoladas, completamente isoladas. E se elas complicavam, iam para o hospital. Então, assim, foi uma medida bem diferente, né? Mas deu muito certo. E o fato da população ser jovem também ajudou bastante. Uma coisa que a gente observa é que realmente as doenças elas se agravam, né? Porque os hospitais ficam lotados, reservados com pessoas com doença Covid-19. E muitas outras doenças precisam ser tratadas também. E realmente a aflição de ver um parente morrer, ou ver alguém anunciarem no rádio que certa personalidade morreu com Covid-19, isso também trazia muita tensão, traz muita tensão para o povo. E realmente agravaram-se os casos de hipertensão, de diabetes, é verdade. O Pablo, meu marido, que é cardiologista, ele continuou, ele não parou de atender, né, na clínica, e ele continuou fazendo os diagnósticos e tratamentos, e cada vez mais gente com um quadro mais grave chegava. Mais grave de doença pré-existente, ou doença antes do Covid, ou hipertensão, ou diabetes, ou algum tipo de doença que a pessoa já apresentava antes. Ela vinha mais tensa, mais ansiosa. Isso é uma realidade. Doenças de pele aumentaram muito também. Hoje em dia a gente tem doenças de pele por causa da máscara. A gente tem um número de acne muito maior do que antes.
a oleosidade. Aqui no Senegal, a umidade é muito grande, é muito alta e faz muito calor. E então as pessoas colocam a máscara, elas ocluem essa região. Então acaba tendo mais oleosidade, mais acúmulo de bactérias, Propionibacterium acne, que aumenta a quantidade de acne, aumenta a doença de pele também. E a falta de trabalho, eles não podem comprar, eles já não podiam comprar antes uma comida melhor. Agora, não podendo vender nada para conseguir o seu próprio sustento, diminuiu ainda mais a imunidade da população. Então, assim, é difícil, mas isso realmente agravou muito a condição financeira do povo. Quem pedia dinheiro na rua 1 ou 2 dias por semana, passou a pedir todos os dias por semana. Então, assim, isso aqui é uma coisa muito frequente. As mulheres, mesmo bem vestidas, carregando seu filhinho, vai lá pedir um dinheiro para você. Ela pedir alguma coisa para você. Isso é muito... Pois é, maravilha. Então, Renata, eu quero ver como é que você sai dessa. E o que você traz para nós hoje aí, Renata? Eita, Alzira, que esse programa também vai dar muito o que falar. Aliás, já está dando muito o que falar. Desde que começou a pandemia, a gente viu muitas pessoas falando de terapia cheia de louça para lavar, e aí vai o quê? Vai desanuviar a sua mente, você vai sentir mais relaxada, porque você vai desviar o foco da problemática. Desde que começou a pandemia, a gente tem uma receitinha, bota lá no Google o que fazer em casa em meio da quarentena, e você vai ter uma receitinha, um roteirinho, algum remedinho caseiro para te ajudar. Agora, por que a gente trata o nosso corpo assim, né? Como se qualquer pessoa ou qualquer notícia do Google pudesse, do doutor Google, pudesse nos ajudar. Aqui hoje, eu não vou trazer um vídeo, não vou trazer uma notícia, eu vou trazer uma reflexão. Se quando o nosso computador tem um problema, a gente não abre o nosso computador com uma chave de fenda e tenta consertar nós mesmos, por que com o nosso corpo a gente vai fazer isso? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Da mesma forma que existem técnicos especializados que estudaram, se debruçaram para saber como funciona o processamento do seu computador, Deus também deu sabedoria, inteligência e diligência para profissionais capacitados, para que eles também possam, a olhar para nós, a conversar conosco, descobrirem quais são as causas que podem estar trazendo algum transtorno nesse tempo de pandemia. Não pensa que isso é uma coisa de pecado, não pensa que isso é uma coisa que você sozinha com Deus pode resolver. Porque da mesma forma que Deus coloca o pastor na igreja para estar guiando o seu rebanho, Deus também capacita profissionais para estarem nos ajudando a melhorar a nossa saúde mental. Saúde mental não é questão de loucura. Saúde mental é questão da gente olhar para dentro de nós, nos preocuparmos conosco, nos valorizarmos, porque nós somos importantes para Deus. Nós somos especiais. O templo, ele podia habitar em qualquer lugar do planeta, mas ele escolheu habitar dentro de você. Então, cuide do seu coração, cuide da sua emoção, cuide da sua mente. Procure um profissional especializado e coloque a sua vida diante de Deus, acreditando que ele já tem o caminho certo e a solução para todos os seus problemas. Ana, é com você. É isso aí. E quem tem ouvidos para ouvir, não é? Ouça. Como é importante, então, nós, como crentes, nós todos estarmos atentos e fazermos nossa lição de casa, né? Mas aproveitando, então, nossas visitas tops aqui hoje, eu quero fazer uma pergunta para a doutora Patrícia, sobre uma matéria, um artigo que saiu, um dos documentos do Fórum Econômico Mundial, Patrícia. E nesse documento, ele afirma assim que eles dizem assim sobre líderes religiosos, 2 pontos, abre aspas, é um recurso inexplorado na proteção de comunidades. Eles estão em uma posição positiva para provocar mudanças. Eu achei muito interessante isso. Não é? É um documento do Fórum Econômico Mundial admitindo a importância de lideranças locais
junto às comunidades, e no artigo fala que o líder religioso vai até o povo, né? E que eles fizeram uma pesquisa que grande parte dos povos, todo mundo, a grande maioria, se identifica com alguma religião, não é? Então, na sua opinião, como profissional, você acha que poderíamos aproveitar, então, essa posição positiva que eles falam? O líder, a pessoa que está à frente, ele é alguém que as pessoas confiam, que as pessoas ouvem, que as pessoas querem estar perto. E ele tendo essa sensibilidade nesse momento tão rico que a gente está vivendo, eu vejo várias iniciativas, né? A gente está num momento assim de iniciar vários projetos, de repensar a vida. O que a Renata falou, de investir na saúde mental, de investir no humano, e se a igreja, na figura do seu líder, junto, né, não ele só responsável, mas junto com as pessoas, se mobilizarem para poder estar atenta à sociedade, eu acho que, de fato, a igreja vai cumprir o seu papel de ser um lugar que agrega, que escuta, que está ali disponível para o outro. Então, eu vejo sim, vejo muito positivo esse momento. A minha casa também se tornou uma igreja, né? Sou casada com um pastor e eu vi isso claramente, assim, o quanto foi importante a figura do meu marido nesse momento, acolhendo. Ele fez lives durante o primeiro mês inteiro, todos os dias, justamente para dizer, ó, estou aqui, não sei bem como é que é, porque eu sou tão humana e tão frágil como você, eu acho que o líder nunca pode esquecer disso, mas estamos juntos nesse processo, estamos juntos para caminharmos juntos, para descobrirmos juntos como a gente vai fazer agora e depois. E a gente hoje faz parte de uma comunidade e é uma comunidade mesmo, é dentro de um lugar muito humilde, com pessoas muito carentes, e tem sido uma grandeza ver o coletivo atuando, o quanto aquelas pessoas se ajudam, o quanto as pessoas estão disponíveis para estarem juntas, para ajudar um ao outro. Então, a gente viu uma grandeza enorme nesse momento, o poder da igreja, de fato, na comunidade. A gente é hoje da Igreja Batista do Leme, e a igreja se mobilizou para ajudar a comunidade, né? No Chapéu Mangueira, Ari Barroso, ali é uma comunidade na Zona Sul, e não só as pessoas da igreja, mas se mobilizaram para ajudar quem estava perto. A gente tem uma ONG, a Dignitar, e ali a gente ajudou muitas pessoas ao redor, independente de ser membro da igreja ou não. Eu vejo isso. A igreja se lançando no mundo, exatamente como Cristo, para estar servindo ao outro, para estar dizendo o seguinte, olha, a gente não sabe direito não, mas a gente está junto, a gente vai com você, nós somos tão humanos e tão frágeis como vocês, mas nós estamos juntos. Eu vejo, sim, um momento rico da igreja nesse sentido, a começar da nossa própria experiência. Eu vi isso acontecer na nossa própria igreja, né? E a gente pode, sim, no coletivo, se ajudar, estar perto. E sim, Renata, conforme você falou, estar sensível para buscar ajuda quando a gente perceber. E a igreja também está sensível para perceber, essa pessoa precisa de uma ajuda, essa pessoa precisa de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, porque às vezes a gente precisa de medicação, sim, a gente perceber essa necessidade. É um momento muito rico, de muito aprendizado, de muita sensibilidade, de muito interesse na relação, né? Nessa humanização que a gente precisa ter. Eu vejo dessa maneira, assim. Excelente. E como é bom, né, o que a Renata falou, que você está complementando, Patrícia, porque aí você nos referenda, porque como uma médica, né, como uma doutora na área, porque às vezes a gente tende na igreja, não, isso aqui o Senhor vai curar. Então, tem coisas que nós vamos orar, se for da vontade dele, ele cura. Eu também creio em cura, Deus pode curar. Mas nem todo mundo pode ficar só, não, eu estou com câncer aqui, eu vou orar. Muitas vezes o crente não vai ao médico. Então, nós também temos que ter essa cultura de acostumar que podemos buscar ajuda profissional para situações nossas que não estamos controlando, a ansiedade, a raiva, ou o desequilíbrio. E eu testemunho publicamente aqui que eu precisei de psiquiatra, que eu tomei medicação quando voltei da guerra. Eu estava totalmente assim, aquele estresse pós-traumático, e não é questão só de oração, todo mundo estava orando por mim.
E, claro, também creio, se Deus quer, ele pode curar. Mas eu precisei de ajuda e precisei de medicamento. Então, muito obrigada. E aí, Marília, voltando ao Senegal, como Sim. que vocês estão vendo isso, aproveitar essa posição positiva, até o Fórum Econômico Mundial admitindo como é importante o nosso trabalho junto a comunidades, e aí vocês, num contexto africano, eu penso que, será que vocês têm uma vantagem nesse encontro com o outro, não é? Vocês teriam, você sente isso? Eu penso que nós somos líderes, né? E somos formadores de opinião. E quando você, como médica que eu estou falando, né? Quando o paciente deixa de ir na medicina tradicional, que seria os curandeiros, né? Aqui da região, e vai ao médico, e o médico dá a solução para o problema dessa pessoa, e a gente, tendo a oportunidade, a gente apresenta, claro, Jesus como Salvador, e o motivo de estarmos ali trabalhando para que ele seja curado, isso tem uma grande influência, sim. E realmente, nesse aspecto, a gente aproveita, sim, a oportunidade para dizer quem nos enviou aqui e por que nós estamos aqui. Porque nós queremos servi-lo, né? Porque as clínicas onde nós trabalhamos aqui são clínicas sociais, com um valor muito, muito abaixo das clínicas privadas. Então, realmente, a gente aproveita a oportunidade para mostrar, e a gente tem vários e vários, inúmeros casos onde nós tivemos a oportunidade de mostrar Cristo e mostrar o poder de Deus através do que Ele deseja fazer por nós e através de nós. Realmente, eu penso que existe uma vantagem, sim, apesar de ser muito difícil, porque existem vários tipos de líderes religiosos e de liderança no geral. Os líderes religiosos aqui, eles estão sempre do mesmo lado, os do país, né? Nós somos uma minoria, os cristãos aqui são uma minoria, são perto de 5%. Então, nós temos, sim, um papel muito importante, relevante, realmente, em todas as comunidades onde as igrejas se reúnem, e realmente isso faz diferença, porque quando nós podemos mostrar Cristo através da cura ou através de algum serviço que nós prestamos à comunidade, isso faz realmente, isso toca o coração deles. Eu sei que existe uma resistência, você sabe bem disso, Ana Zira e Renata, que já estão, né, estiveram, está aqui. Então, assim, realmente existe uma resistência muito grande, mas a gente não para por isso, né? E assim, Cristo vai fazendo o trabalho dele na medida certa, no tempo certo, e realmente essa pandemia ela veio para ajuntar e para desnudar muitas coisas. Muitas coisas que estavam escondidas hoje são apresentadas através da necessidade. E realmente aqui, como sendo uma cultura onde as pessoas têm muito vergonha de falar, vergonha de se expressar, o médico ele tem uma facilidade nesse aspecto, porque não tem como. Ela vai abrir, a pessoa vai abrir seu coração para aquele médico e ele vai ajudá-la, né? Então, assim, a gente aproveita que o nosso Salvador que nos enviou aqui, e assim, nós estamos aqui para servir, e a gente aproveita a oportunidade para dizer qual é o nosso mestre, quem é o nosso mestre, e realmente faz toda a diferença, sim. Então, diante de todas essas mudanças e incertezas que estão contribuindo para esse adoecimento da sociedade, nós temos uma mensagem de esperança que pode se tornar, então, uma ponte poderosa para sinalizar o reino de Deus na sociedade. Vocês creem? E, dentro disso, talvez deixar sua última palavra aí. Cristo é amor, é liberdade, é conciliação. Cristo é verdade, é libertação. E se cada um de nós, né, como cristãos que somos, assumirmos isso, eu acho que a gente vai ter como ter um mundo muito melhor. Claro, cada um no seu contexto, dentro da sua realidade, usando da sua profissão, como eu falei, da minha própria experiência, eu entendo a minha profissão como uma missão, como professora e como psicóloga, e sendo realmente luz
dando sabor, né, sal, vida, para que as pessoas possam ter vida com qualidade ou vida com abundância. E eu também deixo claramente aqui para vocês que, assim, fazer terapia é investir em saúde. Não pense em terapia como sendo foco em doença, mas em saúde. Saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Uma pessoa saudável, ela é saudável no todo, em tudo que ela é. E se ela investe em saúde mental, a vida dela vai ser muito melhor. A comunhão que ela vai ter com as pessoas próximas a ela, a comunhão que ela vai ter com Deus e principalmente a harmonia com ela mesma. A gente não pode esquecer amar ao próximo, mas amar ao próximo como a gente mesmo, ou seja, se ame, se perceba, identifique aquilo que precisa avançar, melhorar, procure ajuda, tenha coragem de pedir ajuda. Isso não é fraquejar, mas pelo contrário, é coragem, é ousadia. E sempre vai ter alguém disponível para te ajudar quando você se propor a pedir ajuda. Então, que a gente possa levar esse comprometimento onde a gente estiver, com a nossa profissão, que a gente seja realmente luz e sal para transformar esse mundo. Esse é meu objetivo de vida e que seja de todos nós. Bem, muito obrigada. Marília, seu recado. Então, para mim, a minha impressão é que a sociedade ela estava doente no mais alto grau. E esse Covid-19, ele veio para nos fazer olhar para nós mesmos e fazer com que todos olhem para si próprios. E assim, quando nós olhamos para nós mesmos, o que antes era assim indispensável, hoje não faz mais tanta diferença. O que eu vejo aqui na África, as mulheres com um desejo enorme de serem mais claras, de terem a pele mais clara, e com isso elas vão usando medicamentos e vão agredindo a sua pele, como a Renata falou, sem buscar um especialista. O que eu via no Brasil antes, quando eu estava lá, eu via pessoas querendo ficar mais bonitas do que nunca, mais bonitas, é como se fossem aquela mulher do filme, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu. Então vinha para mim, eu quero botar isso, botar aquilo, e já estava bem. E assim, o que eu vejo, hoje você precisa pensar em quê? Quem vai ficar te olhando? Você não pode mais estar em ajuntamento, não pode mais estar em aglomerações. Por quê? Porque não é porque é proibido, mas sim porque você precisa se resguardar. Você precisa botar uma máscara agora. Então, quem vai te olhar? Então, é um momento de se olhar no espelho e entrar em conexão consigo mesma e tirar o melhor proveito dessa situação. Então, quem eu sou? Agora eu preciso olhar para dentro de mim para descobrir a beleza que pode sair e iluminar o exterior. Então, eu vejo muitas pessoas tendo uma dificuldade de gerir as emoções e por vários motivos. Porque não podem mais usar o medicamento que antes ia clarear a pele, porque não pode mais mostrar o rosto com o novo preenchimento, o novo botox que fez, e porque ela precisava de coisas para se esconder e agora ela tem uma verdadeira máscara. Antes isso era uma máscara que era colocada, mas que agradava o exterior, o outro que via. Agora ela tem que botar uma máscara por uma necessidade de proteção, e com isso ela deveria, o ser humano, isso aconteceu comigo e acontece com quem desejar enxergar o melhor dessa situação e encontrar uma melhor condição em tudo isso. Olhar para o espelho e ver o que eu posso fazer por mim, o que eu posso fazer para me sentir melhor, o que eu posso fazer para ser a melhor no meu lar, a mais bonita, a melhor esposa, a melhor filha, a melhor mãe. O que eu posso fazer para transformar esse ambiente aqui no meu céu? Então, assim, o que antes era tão difícil, agora é necessário ficar junto e encontrar o equilíbrio dentro de casa, com os filhos. Quantas famílias tinham dificuldade de comer na mesa juntos? Hoje é necessário estar juntos, então ela tem que se reinventar. Então, eu penso que isso trouxe algo de diferente, mas que nesse momento eu posso ver uma condição de melhorar a minha pessoa, o meu interior, o meu exterior, o meu convívio com os meus,
e dar valor para outras coisas que antes, para mim, eram impossíveis, eram inalcançáveis, não fazia diferença. E eu acredito que a gente pode aproveitar esse momento que é necessário para transformar o nosso convívio em casa e com quem quer que seja que a gente esteja, no melhor possível. E é isso, eu deixo esse recadinho, vamos olhar para dentro de nós e ver, como a Renata também falou, e ver o que a gente encontra de melhor para transformar o nosso redor num ambiente melhor ainda. Amém. Então, nós estamos concluindo o programa. Quero agradecer muito, em nome da Junta de Missões Mundiais, agradecer Patrícia Figueiredo, né? Muito obrigada por sua participação, Patrícia. Eu que agradeço. Agradecer também Marília, a doutora Marília Reis, né, lá do Senegal, as duas doutoras e especialistas dentro do assunto, tem muito a ver com esse assunto. A Renata, que nos trouxe essa reflexão também hoje. E então eu finalizo, antes de desligarmos tudo, deixando esse versículo para você, para a sua reflexão, você que nos ouve. Não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim e o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 9, não é? Na outra versão, eu me lembro que foi o psiquiatra que leu para mim um desses trechos aqui. E ele disse a Nauzira, Deus guardou sua mente e o seu coração na guerra, não é? Então, que Deus guarde nossos corações, que o Senhor nos abençoe, que grandes lições tivemos hoje, não é? Como é bom, e Deus usa os profissionais para nos ajudar, e a palavra de Deus também tem o seu lugar na nossa vida. Que Deus nos abençoe.